Boa noite, Igreja do Senhor. Vamos nos colocar de pé, vamos adorar esse Deus. Vai começar o culto dessa noite, trazendo ao teu coração as grandezas de Deus, amém? Não se preocupe em pedir nada para Ele agora. Apenas se concentre nas grandezas dele, as criações, a natureza, os livramentos que você conhece pela palavra de Deus, daqueles que você também já viveu. Com os olhos fechados, a mão sobre o teu coração. Ofereça o teu coração como altar para Ele agora. E pede ao Espírito Santo: traze à minha memória aquilo que me dá esperança. Começa a pedir isso a Ele. Enquanto você vai pedindo isso ao Senhor, vai pedindo isso ao Espírito Santo, deixa a tua mente livre para lembrar das grandezas dele, de como que com mão forte ele livrou o povo da escravidão. Vai lembrando
de Jesus. E é uma alegria indescritível, família, ter vocês reunidos aqui. Amém? Saber que o nosso lar pode contar com pessoas como vocês. Na oração, na prática da palavra, no entendimento. E aqui no capítulo 6 de Mateus, finalzinho do Sermão da Montanha, Jesus no versículo 33, eu vou pegar o 31 para ficar melhor, e ele diz assim, ó: não andeis, pois, inquietos. Então, até aqui para nós basta. Às vezes aí, as inquietudes da vida, né, elas nos tiram do eixo. Já reparou que quando tem algo que te preocupa, você fica inquieto? Não sabe se tem fome, se está sem fome, se tem sede, se não tem, se está com sono, se não está. A pessoa fica toda inquieta. E Jesus, ele sabia muito bem disso. Então ele continua dizendo aí no verso 31: não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas as coisas. Então ele sabe que o que mais rouba a pessoa são as inquietudes, a preocupação, que deixa a pessoa inquieta, sem sossego, como diziam os antigos. A pessoa fica preocupada demais. Pastora, mas não é válido nos preocupar com o que nós comeremos amanhã, ou com o que nós nos vestiremos, como será o nosso futuro? É válido para quem não tem confiança em Deus. Nós precisamos aprender. Quem nos colocou nesse mundo? Foi Deus. Quem nos chamou para a presença dele? A Bíblia diz: não foste vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós. A Bíblia diz que desde o ventre da nossa mãe, o Senhor já conhecia os nossos dias, já escrevia sobre eles e nos chamava pelo nome ainda antes dos nossos ossinhos se formarem. Então foi Ele que nos colocou na família que estamos, Ele que nos plantou nessa igreja, Ele que nos colocou nessa sociedade, Ele que nos trouxe ao mundo. Ele que dá a vida, também Ele que tira a vida. Então, quando o Senhor está falando aqui, para você não ficar inquieto, é porque muitas vezes a gente aprendeu, irmãos, a se virar com tudo sozinho. A gente aprendeu a lidar com as circunstâncias muitas vezes sozinhos. Então a gente não sabe ser cuidado. A verdade toda é essa. Às vezes a vida inteira a gente cuidou de alguém. A gente sempre lidou com certas situações. Mas não chegamos naquele momento de parar um pouquinho e entender que agora é a nossa vez de ser cuidado. Eu mesmo tenho uma grande dificuldade, irmãos, das pessoas fazerem algo para mim. Eu tenho essa dificuldade. Eu estou tentando vencer dia após dia. Porque a Bíblia diz que nós necessitamos uns dos outros. Uma igreja não se faz com um pastor sozinho. Ou não se faz só com os membros sem o pastor. A igreja é um todo. Eu não posso dizer para o meu braço esquerdo que ele não precisa do direito. Não posso dizer para a minha perna direita que ela não precisa da esquerda. Nós precisamos uns dos outros. Então, às vezes é aquela certa dificuldade, não é porque você é egoísta, só pensa em você, acha que só você sabe das coisas. Mas talvez você não viveu o tempo de ser cuidado. Talvez você sempre cuidou de alguém. Talvez não foi você sozinho para tudo. E o Senhor, conhecendo essas inquietudes do nosso coração, o convite nosso de domingo, foi: vinde a mim todos vós que estáis cansados. Ele continua dizendo: olha, não fica tão inquieto com as coisas, porque isso rouba o seu tempo, isso rouba a sua alegria. Quando a gente está preocupado, o semblante logo muda. A pessoa fica com um semblante às vezes carregado, nervoso, às vezes entristecido, porque algo está fugindo do que? Controle de suas mãos. Então nós precisamos pegar e botar em prática o Salmo 37, não precisa abrir sua Bíblia, você pode anotar. Salmo 37, versículo 5, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Diz a palavra que ele tudo fará. Então nós precisamos pegar, entregar o controle da nossa vida e
entregar as nossas preocupações. Por isso que o apóstolo Pedro fala: lançai sobre o altar do Senhor todas as vossas preocupações, ansiedades e necessidades. Nós precisamos pegar a nossa vida por inteiro e colocar nas mãos de quem pode cuidar. E o Senhor é a pessoa ideal para cuidar da nossa vida. Por isso que o salmista diz: entrega o teu caminho, entrega a tua vida, o teu caminhar. Quando fala de caminho, está falando na sua jornada, na sua longa estrada, né? Chamada vida. Então ele está dizendo: entrega o teu caminho ao Senhor, confia. Essa parte aí que é difícil. Por quê? Porque a gente sempre teve a liderança da nossa vida. É difícil deixar alguém fazer as coisas para a gente. É difícil se acostumar em ser cuidado. Porque a gente foi treinado pela vida a sempre cuidar, sempre fazer. Nunca tem ninguém para a gente, não conta com ninguém. Né? Você falar, eu sempre tive um ministério solitário. Eu aprendi a me virar. Aí quando tem pessoas que oferecem ajuda, eu nem sei aceitar. Mas não é porque eu sou egoísta, né? A pessoa quer fazer tudo sozinha, porque eu não tive aquele tempo de ensino de ser cuidado. Mas estou mudando isso agora, amém? Estou deixando as pessoas que querem fazer, não, vamos fazer junto, né? Vamos fazer, bola para frente, vamos ampliar a visão. Então, todo dia é uma oportunidade da gente mudar a direção da nossa vida. Quando Jesus subiu no alto do monte aqui, e ele começou a pregar para essas pessoas, ele não estava ali pregando para crianças, ele estava ali pregando para homens e mulheres vividos, pessoas que estavam cheias de preocupações quanto à velhice. Por que Jesus olhou para isso? Porque na velhice as pessoas começam a se colocar como incapazes. Não, já vivi tudo que eu tinha para viver, já sofri tudo que eu tinha para sofrer, agora eu nem sei o que vai ser de mim amanhã, se alguém não cuidar de mim, eu não sei até quando eu consigo cuidar de mim mesmo, eu não sei até quando eu consigo colocar o pão na minha mesa, eu não sei até quando eu consigo comprar as minhas roupas. É uma preocupação normal do ser humano, só que Jesus quer quebrar isso aqui agora. E ele diz aqui, no versículo 31 ainda: não andeis, pois inquietos. Se eu pego o meu caminho, a caminhada da minha vida, e entrego a Ele, confio nele, eu não tenho que andar o quê? Inquieto, preocupado. Senhor, está surgindo a preocupação. Ela vai surgir, amém? Ela vai surgir. Mas quando ela surgir, você tem que lançar o quê? A palavra. Esse é o segredo. É lançar a palavra. Senhor, está surgindo uma ansiedade aqui, mas a tua palavra diz que se eu entregar isso para o Senhor pode fazer tudo que eu não posso. Você entregou a palavra, amém? Então nós temos que aprender a não sermos apenas ouvintes do Evangelho. A gente precisa praticar, e é nessas horinhas aí, nessas coisinhas que surgem do nosso levantar ao nosso deitar, que a gente precisa aplicar. Tem gente que espera um gigantão. Quando eu vi o gigantão, eu vou lutar. Não. Tudo que é grande começa, diga para mim, pequeno. Tudo que é grande, um dia foi pequeno. E a junção de coisinhas pequenas se transforma em uma grande montoeira de problemas. Então Jesus reunia as pessoas e dizendo: não andeis inquietos ou ansiosos, dizendo que comeremos ou que beberemos ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. Quem eram os gentios? Eram pessoas que frequentavam o templo, mas que não confiavam no Senhor. E tem muito crente assim, frequentador do templo, faz suas orações matinais, cumpre o rito ali, lê a Bíblia, faz oração, mas ainda não tem aquela total confiança. É isso que o Senhor está buscando da gente aqui hoje, a total confiança. E ele diz no final do 32: de certo o vosso Pai, pois é certo, que o vosso Pai celestial bem sabe que necessidade de todas essas coisas. Ele sabe que você tem conta para pagar, ele sabe que você
tem um corpo para sustentar, esse corpo precisa de saúde, precisa de vestimenta, precisa de uma vida de qualidade. Ele sabe que você precisa de um teto, ele sabe da sua preocupação com a sua família, de salvação. Nós não tem nada que ele não saiba. Mas às vezes nós não olhamos para Jesus com confiança. A gente é tão desconfiado das pessoas, tão desconfiado do mundo, que quando nós temos que lançar um olhar de confiança, nós não conseguimos jogar esse olhar de confiança para Jesus. E aí ele precisa nos alertar sim. Olha, não andeis inquietos por coisa alguma. Não ande. Caminhe, mas caminhe com leveza. E aí ele diz no versículo 33 assim: mas buscai primeiro o quê? O reino de Deus. O reino de Deus, irmão, é a chave que o Senhor nos deu para enfrentar qualquer crise. Aqui está o segredo. Aquelas pessoas tinham preocupações normais, como qualquer ser humano tem, do que comer, do que vestir, como será o dia de amanhã. Mas Jesus deu um segredo aqui para que isso não pesasse no nosso dia a dia. Tem aquela pessoa que mora de aluguel, ela preocupa, quando eu vou pagar o aluguel no final do mês. Tem aquela pessoa que tem um filho, numa determinada situação, ela se preocupa, o que vai ser do meu filho no futuro, o que vai ser do meu casamento. As preocupações elas vêm, e a gente não controla. Situações se levantam, você já reparou? Todo dia tem uma coisinha, todo dia tem uma coisinha nova, um pensamento novo, uma preocupação nova, uma situação que se levanta. Então aqui está a chave para nós nos concentrarmos na palavra de Deus e enfrentar qualquer tipo de crise que se levantar. Pastor, eu só enfrento crise? Sim, eu enfrento as minhas crises pessoais do meu lar, é uma casa cheia, todos sabem disso. A minha casa é uma casa cheia. Eu tenho as preocupações do meu lar, eu tenho as preocupações com os meus pais, que eu sou filha única, eu tenho a minha preocupação aqui com a igreja. Uma das maiores preocupações aqui é com vocês. Eu quero que vocês andem bem, vocês estejam prontos. A minha preocupação desde o primeiro dia que eu pisei o pé aqui é que vocês estivessem prontos para enfrentar qualquer situação. Então, sempre tem que buscar de Deus uma palavra para que o meu desejo na sua vida se realize. Você esteja pronto para enfrentar, seja o que for. Amém? E eu tenho as preocupações financeiras da igreja. Como, pastor? É o aluguel para pagar. Porque se a gente não paga o aluguel, o que acontece com a porta? É uma sentença. Então eu preciso me preocupar com essas coisas. Mas não da maneira que o mundo impõe. Para tirar meu sono, minha preocupação. Eu tenho que lançar tudo isso no altar do Senhor. Porque, irmãos, eu sei que se juntos, na mesma fé, tem que ser na mesma fé, juntos na mesma fé, no mesmo propósito, nós conseguimos chegar muito mais rápido do outro lado do que se caminharmos sozinhos. Diz o ditado que uma andorinha sozinha não faz verão. Eu sempre tive comigo o seguinte: estamos todos dentro de um barco e a gente precisa chegar do outro lado. Se a gente remar junto, vai demorar mais ou vai ser mais rápido? Vai ser mais rápido. Mas se só o pastor ficar remando e os outros ficarem olhando, a gente pode até chegar, mas vai demorar? Vai. E pode acontecer tanta coisa. Quanto mais tempo a gente ficar em alto mar, mais perigoso é. Quanto mais os dias se passam em alto mar, mais perigoso fica. Então a gente tem que ter uma pressa de chegar do outro lado. Amém? Temos que ter essa pressa. E Jesus está dizendo, a chave está aqui no 33. Mas buscai primeiro o quê? O reino de Deus. Quer vencer crises na sua vida? Primeiro passo, sozinho ninguém vence. Sozinho ninguém vence. Então, a gente tem que fazer o quê? Se unir a Deus. Jó capítulo 20, vamos dar uma olhadinha? Acho que é 27. Jó 20, acho que é 22, 27.
Deixa marcado aí, meio da Bíblia é Salmos, o anterior é Jó. Eu gosto muito desse capítulo de Jó. Deixa eu ver se é o 22. É o 22 mesmo. Jó capítulo 22. Vamos lá? Versículo 21. Jó 22, 21. Aquele segredo lá do Mateus 6,33, que é o buscar em primeiro lugar o reino de Deus, é resumido aqui também. Porque toda a palavra de Deus ela se liga uma na outra. Não importa o livro, não importa o capítulo, sempre vai ter ligação uma palavra com a outra. Agora, olha o que diz no versículo 21. Une-te, pois, a Deus, e tenha o quê? Paz. E te sobrevirá o bem. Não é isso que ele está dizendo lá em Mateus 6,33, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus? Não é para a gente tirar as inquietudes, né? Aquilo que nos deixa inquietos. Se está tirando a nossa paz, a gente tem que buscar o quê? É a paz. E a paz a gente encontra onde? No Senhor. Então, o conselho aqui é: une-te, pois, a Deus. O que Jesus falou? Buscar primeiro o reino de Deus. Irmãos, para qualquer crise na nossa vida, nosso primeiro pedido de socorro não tem que ser com um político, não tem que ser com uma magnata, não tem que ser com uma pessoa experiente. Nosso primeiro pedido de socorro tem que ser a Deus. Eu tenho que me unir a Deus pela palavra. Amém? Eu tenho que me unir a Deus pelas coisas espirituais. Por isso que Jesus diz que o vosso Pai Celestial, ele está dizendo, é lá de cima que vem. Não é no terreno, é lá de cima. Então, quando Jesus fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, resumindo o que Jó está dizendo aqui, ó. Une-te, pois, a Deus, fique em paz. Colocou algo na mão de Deus, a gente tem que começar a praticar a paz. Tem que ficar em paz. E diz aqui, ó, e assim te sobrevirá o bem. Olha o versículo 27. Olha que coisa linda. E tu orarás a ele, e vai acontecer o quê? E ele te ouvirá. Ou seja, você vai começar a buscar a Deus. Buscar em primeiro o reino de Deus, você vai se unir a Deus. E vamos, por consequência disso, o bem vai começar a chegar sobre a tua vida. Não tem como Satanás botar o dedo naquilo que Deus já pôs a mão. Amém? Guarda isso. Não tem como Satanás colocar o dedo onde Deus já pôs a mão. Ele está dizendo aqui no versículo 27, tu orarás a ele e ele te ouvirá e você vai pagar o quê? Os seus votos. O que significa esse pagar dos votos aqui? Que você vai conseguir honrar com qualquer compromisso que você fizer. Seja do comprar, do vestir, do dia de amanhã, seja o nosso aqui na igreja do aluguel, das contas da igreja. A gente precisa andar unidos a Deus e união uns com os outros, a mesma fé. Não, nós vamos chegar junto do outro lado. Amém? Olha que coisa linda, 28. E determinando tu algum negócio, ou seja, um propósito de oração, um negócio físico mesmo, né? Uma decisão que você precisa tomar, determinando tu algum negócio, ser-te-á o quê? Firme. Fica firme naquilo. Fica firme na sua decisão. Uma das coisas que eu adotei para mim esse ano de 2025, nem pesado, viu? Mas uma das coisas que eu adotei para mim esse ano é honrar a minha palavra. Honro a palavra de Deus, amém? Mas também eu tenho que honrar o que eu falo. Porque a Bíblia diz que nosso falar ele precisa ser o quê? Sim, sim, não, não. Se passar disso, já não é de Deus, é procedência maligna. Então, se eu determinar que eu vou fazer algo, eu tenho que correr atrás, me estruturar para poder fazer algo. Irmãos, eu quero abrir sua visão aqui agora. Você sabe quantos dias faltam para o final do ano? 90 dias. Irmãos, é assim, ó. Assim. 90 dias, é muita coisa, não é nada.
tempo dos outros que a gente abençoou? A nossa caminhada para a virada está mais perto ou está mais longe? Está mais perto. Porque a maior parte já passou e até aqui nós sobrevivemos. Só que ninguém olha assim. Todo mundo olha para cá, passou todo o tempo, não fiz nada. Peraí, não fez? Você chegou até aqui, muitos nem chegaram. Muitos desistiram do meio do caminho. Muitos abandonaram a fé. Quantos nesse ano que abandonaram a fé, irmãos? Pessoas que a gente via no altar. Pessoas que a gente via pregando a palavra. Pessoas que estavam sentados ao nosso lado na igreja. Vizinhos que largaram famílias. Quanta gente desistindo. E aí a gente tem que olhar. Não, eu cheguei até aqui. Ah, mas eu tenho só 90 dias. É suficiente. Se eu me apegar a Deus, se eu buscar o reino de Deus, vai me sobreviver bem. E aí o 28 diz, determinando o negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará nos teus olhos. E quando te abaterem, então tu dirás o quê? Haja exaltação. E Deus salvará o humilde, e Ele livrará até o que não é inocente. Sim, ele será libertado pela pureza das tuas mãos. Ou seja, a obra que você faz diante de Deus, ela tem recompensa. Até aquela pessoa que não serve a Deus na sua casa, ela vai ser alcançada por Deus por causa da sua fé. É assim, nessa total simplicidade. Pastor, então como é que a gente faz? Vamos voltar lá para Mateus então. Foco no lugar errado, irmãos. Né? Se a gente colocar o foco no lugar errado, nós vamos nos preocupar com as coisas. Deus não quer que a gente se preocupe. Né? Manter a nossa porta aberta, manter a nossa casa de pé, é um foco, mas não tem que ser o nosso foco. O nosso foco tem que buscar primeiro o reino de Deus. Vamos agir na fé. Amém? Não deixe essas coisas roubar o seu som, não. Voltaram aí? Mateus 6,33. Estamos na primeira parte do versículo. Mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Quando um juiz ele julga uma causa no fórum, ele está fazendo uma ação. Ele está fazendo acontecer algo que estava amarrado, que estava preso, que não acontecia. Então, um exemplo: se tem uma pessoa ali esperando a liberdade, ele julga que a pessoa deve ser livre, então a ação é que aquela pessoa manche liberdade. Né? Se é uma causa de guarda, a guarda vai para o pai, ou a guarda vai para a mãe. Então, é uma ação. A guarda passa a ser daquela criança, do pai e da mãe que ganhou a ação. Então, a ação é a justiça de Deus. Então, nós começamos o bem que vem sobre a gente, é a ação da justiça de Deus. Daquilo que Satanás estava tentando impedir, daquilo que a ansiedade estava tentando suprimir ali, né? Sobrecarregar a gente. Naquele momento, a justiça de Deus, ela entra em ação para fazer você ser mais que vencedor. Amém? Pastor, eu posso praticar a justiça? Claro que deve. Como? Fazendo as coisas acontecerem. Como eu disse para você, eu tenho que honrar a minha palavra daquilo que eu me comprometi e ir lá e honrar. Se eu me comprometi com algo, com alguém, eu tenho que ir lá e honrar aquilo que eu me comprometi. Tem que fazer como diz o ditado, das tripas coração, né? E a gente só tem o nosso nome, irmão. Sujou o nosso nome, já era. O nome sujo na praça, irmão. Todo mundo vai conhecer a pessoa pelo resto da vida por causa daquele problema. Então, isso a gente não quer. Então, eu posso provocar a justiça fazendo alguma coisa boa. Porque o bem já está sobrevindo sobre mim. Então, o que eu posso fazer? Pegar essa ação da justiça de Deus e começar a aplicar nas pessoas. E aí que vai entrar você agora na situação. Pastora, agora você entra como missionário de Deus. Qual é a sua ação para o reino de Deus? O que você está fazendo para Deus? Porque Deus faz tudo por nós, irmãos. Quando a gente pede, Ele responde. O bem está vindo, o bem está vindo. Agora, o que eu posso fazer para o reino de Deus? Porque para Deus não precisa fazer nada. Deus já tem tudo, Deus já é tudo.
Amém? Mas o que eu posso fazer para o reino de Deus? Começando pela minha vida, praticando a justiça, buscando o bem, o reino de Deus, fazendo o que é certo, dando um bom testemunho, crendo na palavra de Deus, colocando a fé em ação. O que eu posso fazer de justiça na minha casa? Levando o Evangelho lá para dentro. Pela minha comunidade, fazendo o reino de Deus crescer. E aí, irmãos, nós vamos lançar um propósito aqui de oração. Como assim, pastor? Nós vamos lançar um propósito de adotar alguém. Ah, pastor, mas eu estou tão velho para adotar alguém. Né? Mas você vai adotar alguém espiritualmente. Nós vamos pegar aqui 30 dias, 31. Esse mês de outubro é 31, hoje é 1º, a gente vai até o dia 31. Você vai escolher uma pessoa e você vai adotar ela em oração. Como assim? Todas as suas orações você vai colocar ela. Na oportunidade, se você puder mandar uma mensagem, mande. Ô fulano, lembrei de você, estou orando por você. Se for o caso e tiver a condição, você ir lá fazer a visita para a pessoa. Ô fulano, senti de vir aqui te fazer uma visita para ver como é que você está, mas liga antes, tá? Liga antes, porque às vezes a pessoa não está preparada para receber a visita, né? Então, se prepare antes, né? Leva um bolo, leva uma palavra. Você vai se preparar para adotar alguém, né? Pode ser por telefone, né? Hoje em dia a gente escreve mais cartas, né? Mas antigamente se fazia isso por cartas, se enviava cartas para as pessoas. Hoje a gente pode enviar uma mensagem de celular, mais rápido, né? Manda, estou orando com você, estou mandando esse versículo bíblico para você, estou mandando um culto para você, já que a pastora grava os cultos e coloca na internet, só pegar o link e compartilhar, né? Ah, pastor, eu não vejo na internet, anota no papelzinho e entrega para a pessoa, ó, o pastor está lá no YouTube com uma palavra abençoada. Você vai adotar alguém em oração. E aí você vai orar por essa pessoa e vai constantemente fazer a justiça de Deus na vida dela. Convidá-la para que ela esteja aqui na casa de Deus. Ovelha gera ovelha. E assim a igreja de Deus cresce. Só que não é algo, irmãos, fácil de realizar, mas também não é impossível. Tudo a gente tem que se unir a Deus, para que Deus vá à frente, quebrante o coração da pessoa, né? Eu tenho que fazer a minha parte aqui, acolher bem, dar uma boa palavra, não posso ficar aqui enchendo linguiça no altar, tem que dar uma palavra certeira, tem que manter uma vida, uma postura de mulher de Deus, e assim por diante. Só que se só eu fizer a minha parte, a justiça vai vir só para a minha parte. Mas o Senhor quer que venha para todos. Deu para você entender aí? Então ele diz aí, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça é fazer acontecer. Amém? E aí no finalzinho ele diz, e todas estas coisas, que coisas são essas? As preocupações. Ele está preocupado com se vestir? Ele estava se preocupado com o que seria do dia de amanhã? Todas essas coisas que a gente tem preocupação, numa mudança, meu irmão, elas desaparecem. Igual eu citei no exemplo do aluguel. Né? Se eu tenho mais pessoas na igreja que vão ofertar com amor e carinho, vão exercer a fidelidade, eu não vou ter preocupação com o aluguel. Se você sozinho hoje tem preocupação de vir para a igreja, porque você está sozinho, se você tiver mais uma companhia, você vai vir muito mais alegre, sim ou não? Uma preocupação menos. Então nós temos condições de sanar as preocupações. E aí quanto mais a gente ora junto, mais a gente cresce junto. Mas a gente para a escola para trás e olhar para frente. 9 meses já passou, eu só tenho mais 3. Eu não tenho que ficar olhando, porque janeiro, fevereiro, né, agosto, setembro. Acabou, não vai voltar mais. Nunca mais você vai ter um janeiro de 2025. Se você trabalhar bem, você vai ter janeiro de 2026, 2027, e por diante. Mas nós temos que olhar para frente. Amém? Buscar primeiro o reino de Deus, buscar no âmbito espiritual a sua justiça, e todas estas coisas vos serão o quê? Acrescentadas.
Você já tem o reino de Deus. Você já reparou por que ele fala acrescentados? Ele poderia falar assim, ó, e todas essas coisas serão te dadas. Mas ele diz que elas vão ser acrescentadas. Já reparou isso? Por quê? Porque você já tem aqui o reino de Deus, que já é suficiente. Amém? De bônus, você já tem a justiça de Deus, que é Deus agindo na sua vida. Essas preocupações aqui com comida, com roupa, não são nada diante da grandeza de Deus. Então, por isso que Jesus coloca elas por último e fala, elas ainda vão ser acrescentadas na sua vida, vão ser colocadas como bônus a mais. Deus é perfeito. Ele sabe tudo o que faz. Uma coisa eu te garanto, você nunca vai andar pelado. Você nunca vai ficar sem um teto sobre a tua cabeça. Nunca vai ficar com a tua barriga vazia. Enquanto você confiar em Deus, Deus sempre vai estar enviando para você o recurso necessário. Amém? Isso fica uma grande lição para nós hoje. Nossa casa é aqui, aqui que nós vamos trabalhar, aqui que nós vamos orar para crescer. Você entende agora o que eu estou te falando? Olha para frente, irmãos. É muito melhor termos a casa de Deus prosperando do que ficar nos preocupando com coisa que não é para a gente se preocupar. Que essa seja a palavra de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Curva a sua cabeça, feche os olhos. Senhor, é uma alegria indescritível, Senhor, estar reunido aqui. Meu Deus, junto com essas pessoas, lutar para manter esse lar de pé, como também o lar delas. E sabemos que a luta por si só, ela traz preocupação, sim. Ela traz ansiedade. Foi por isso que naquele dia, o Senhor, no Sermão da Montanha, já no finalzinho dele, sabia exatamente que o que mais rouba a paz do ser humano não é o reino, mas sim o dia de amanhã. O pão, o que vestir, para nós aqui o aluguel, para outros um filho perdido. Cada um tem uma inquietude. Mas hoje, Senhor, nos concentramos na chave que o Senhor nos deu para enfrentar esse momento de crise. Porque muitas vezes o nosso foco, Senhor, está na situação e na ansiedade. E por isso que o Senhor diz que o nosso foco muitas vezes é o lugar errado. Nós nos preocupamos com as coisas banais, Senhor. E para alguns é o fim do mundo. Que comer, que vestir. E a nossa coisa mais urgente hoje é a necessidade de manter uma porta aberta e a nossa casa de pé. Porque se todos dentro da casa trabalharem, não vai haver falta de comida, falta de bebida, falta de teto. Porque uma família unida, ela trabalha, ela unida, ela cresce e ela conquista o mundo. Mas quem está sozinho, Senhor, o trabalho é triplicado e muitas vezes ele não consegue ir para frente. E é por isso que nós hoje, Senhor, estamos aqui na tua casa. Porque essa preocupação é uma preocupação real. E ela nos rouba o sono, nos causa ansiedade. Mas o Senhor está nos dizendo para nos concentrarmos no acrescentar e não no principal. Vamos agir na fé, meus irmãos. Vamos agir na fé. O nosso passo de ação é a nossa fidelidade para com Deus. Nossa fidelidade resolve a conta. Mas a prioridade de buscar o reino de Deus, de nos unir a Ele, ter paz, Senhor, essa prioridade resolve nossa ansiedade. Nossa maior prioridade é o reino. O reino e a justiça. O buscar o reino de Deus é aqui, Senhor. Quando buscamos as almas, meu trabalho aqui, Senhor, é cuidar das almas, dar o bom momento, dar a direção. E o trabalho desse missionário agora que o Senhor está levantando aqui hoje é de cuidar da alma de alguém
é de trazer aquela pessoa para o reino de Deus. É quando trazemos o próximo, Senhor, para a mesa da família. Porque a mesa da família como um só, não é mesa de família, é mesa de um. O Senhor quer que a mesa seja a mesa da família. E a nossa resposta de fé para o problema financeiro não pode ser apenas o dinheiro, tem que ser as dívidas. Porque quando o teu povo prospera, Senhor, é automático, a casa também vai prosperar. Por isso, nosso primeiro lugar se chama, para hoje, o desafio da adoção espiritual. Sei que para muitos pode até parecer uma novidade, mas o Senhor nos adotou um dia. E o Senhor Jesus rogou por nós, se entregou por nós. E de adotados, nós passamos a ser filhos do reino. Nos assentamos à mesa. Por isso, Pai, cada um de nós hoje tem uma missão de adotar uma vida, de orar, de buscar o reino de Deus, de nos estruturar para que a gente garanta, no pouco espaço de tempo que temos, como meta esses 90 dias, crescer 100% no reino de Deus. Hoje, meu Deus, aos olhos humanos somos poucos. Aos olhos de Elias, ele era único. E ele pediu até a morte porque estava cansado de ser sozinho. Mas o Senhor disse para ele: Elias, se anima. Ainda tem aqueles que não se dobraram diante de outros deuses. Você não está sozinho. O Senhor está dizendo isso para nós hoje: anima-se. Tem pessoas ainda querendo ser salvas, pessoas ansiando por alguém que lhes faça convites, pessoas ansiando por oração, por liberdade. Quantos que estão escravizados na bebida, vício do alcoolismo tem sido forte, desde jovens, adultos até idosos. Ah, Senhor, o desgaste emocional tem acabado com as famílias, porque a família perdeu a característica de família. E é por isso que nós estamos aqui, Senhor. Essa família é a justiça de Deus em ação. O trabalho de buscar, de salvar, é a única coisa que o Senhor nos mandou e colocar em primeiro lugar. É buscar o reino, pelo reino e para o reino. Senhor, a nossa fé não é a nossa conta bancária. E a nossa fé, Senhor, ela precisa estar na promessa infalível de Jesus. É a chave. Nós aprendemos aqui hoje. Chave maravilhosa. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, o Pai Celeste, as coisas do alto. Todas essas coisas que você precisa vai ser acrescentado. Oh Senhor, se fizermos a obra do Senhor, o Senhor fará um grande trabalho por nós, daquilo que precisamos. E essa é uma promessa. Por isso, meu irmão, não se distraia. Coloque o foco no reino, coloque o foco na adoção, coloque o foco no crescimento. Não olhe para trás. Não seja como uma mulher de Ló, olhando para trás, olhe para frente. Não fique tentando arrumar soluções para Deus. Deixa Deus fazer do jeito dele. Apenas creia, faça a obra de Deus. Cresça os muros de Jerusalém. Trabalhe. Deus vai enviar pessoas para trabalhar com você. Vamos, nessa oração, apresentar a nossa semente de permanência. As vidas adotadas diante de Deus. Em nome de Jesus. Será uma mudança muito grande para as nossas vidas, para a nossa igreja, para os nossos lares, porque tudo que fazemos na casa do Senhor é refletido no nosso dia a dia, na nossa casa. Assim se faz, em nome de Jesus. A nossa família é um presente precioso que o Senhor nos deu. Ajuda-nos a estruturar a nossa casa, firmando ela na rocha da palavra, na rocha chamada Cristo.
Se fizermos, Pai, a nossa parte, o reino de Deus vai crescer. O reino de Deus em abundância. E é o que as pessoas estão precisando, de luz no meio das trevas, de direção para seguir. Há pessoas, meu Deus, que estão perdidas nessa vida, estão nadando e morrendo na beira da praia. Ah, Senhor, eis-nos aqui. O profeta Isaías diz a quem vai ser enviado, né? Quem há de ir? E o profeta diz, mas eu estou aqui, envia-me a mim. Então usa, meu Deus, esta pessoa, meu Deus, como canal, meu Deus, de bênçãos, como um canal de unção. Usa esta pessoa como um grande missionário, como uma grande missionária, uma pessoa que irá fazer a obra de Deus por amor, sem segundas intenções, apenas para o desejo de ver as almas se rendendo ao Senhor. Meu Deus, essa pessoa que está sendo adotada agora em oração. Meu Deus, eu adoto as famílias desta igreja agora em oração. Meu Deus, famílias que eu conheço, que aqui estão sendo representadas, daquelas que de alguma maneira eu ainda não conheço. Meu Deus, daquelas que se desfizeram, daquelas que, meu Pai, me desanimaram. Nós oramos agora por essas famílias. Oh, meu Deus, é o reino do Senhor sendo implantado no meio da igreja. Nós temos que, meu Deus, abrir as portas agora, para que, meu Deus, o teu poder possa alcançar aqueles que estão perdidos, naufragando, aqueles, meu Deus, que estão com casas construídas sobre areia. As tempestades todos os dias estão vindo e essas famílias estão se desfazendo. Meu Deus, não pode ser assim. As famílias, meu Deus, têm que crescer, porque a família é uma bênção que o Senhor deu lá nos tempos de Abraão, porque por causa da fé de Abraão, da obediência de Abraão, todas as famílias da terra seriam benditas. O apóstolo Paulo diz que por esta causa ele se colocava até de joelhos, para que o nome do Senhor fosse propagado no meio das famílias da terra. Meu Deus, esse é o nosso propósito de oração. Esses 31 dias, meu Deus, adotando famílias em oração. Uns vão adotar pessoas, outros vão adotar a família inteira. Meu Deus, para que, meu Deus, o povo do Senhor se desperte, pois os dias estão findando, meu Deus. A volta do Senhor está muito próxima e Satanás está tentando agarrar e cegar o entendimento de muitos. Mas, Pai, nós juntos, unidos na mesma fé, iremos nos levantar, buscar o reino de Deus, a sua justiça. E estas coisas que nós oramos, que nós pedimos, que nós, meu Pai, clamamos ao Senhor, irão ser acrescentadas em nosso meio agora. Pai, em nome do Senhor Jesus, com essa bênção maravilhosa, que enriquece, não acrescentadores. Abençoe, meu Deus, a família desta pessoa. Abençoe o lar que está necessitando de um alimento. Meu Deus, abre as portas de emprego para o pai de família, para o jovem da casa, que veio se perder nas drogas, no alcoolismo, na prostituição, possa estar trabalhando. Oh, meu Deus, possa estar gerando futuro para a sua casa. Meu Deus, essas preocupações, elas vão ser sanadas. Quanto mais o reino de Deus cresce, quanto mais a justiça de Deus é exercida, menos preocupações com as coisas nós temos. E finalizamos, Pai, com esta palavra, que se entregarmos o nosso caminho ao Senhor, confiarmos nele, com certeza o Senhor tudo fará. Por Deus, confiamos em Ti, entregamos tudo em Tuas mãos. Nós nos unimos ao Senhor agora, buscamos a paz, e com toda certeza vai nos sobrevir. Senhor, ajuda essa pessoa agora, que ela entendeu que ela não tem que ficar buscando solução nas contas bancárias, nas coisas do dia a dia. É a solução de tudo que ela precisa, do físico ao financeiro, do espiritual ao emocional. A chave está em buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E ali a justiça vai executar, vai ser causada ganho para nós. E nós cremos nisso. E abençoada será a nossa descendência. Fui moço, e hoje sou velho, dizia Davi. Mas nunca vi um justo sendo desamparado.
e nem sua descendência nem te dará pão. Meu irmão, você não vai morrer de fome, você não vai morrer de frio, você não vai morrer no alento. Você tem um Deus que cuida, confie nele. Você tem um Deus que cumpre promessas, confie nele. O Deus de obras completas, Ele pode fazer surgir no momento exato a sua fé for colocada em ação. E é isso que nós cremos. Nós cremos no impossível, no sobrenatural. Ah, Senhor, o Senhor é o Senhor de obras completas, que vai fazer surgir na hora certa. Eu creio nisso. Por isso eu abençoo com a bênção de Abraão todas as famílias desses que estão crendo na justiça, buscando o bem para a glória de Deus. Meu irmão, sua família é propriedade exclusiva do Senhor. Creia que Ele está cuidando de cada um, do menor ao maior, do mais novo ao mais velho. Não há nada que possa escapar das mãos dele. Ele conhece tudo, Ele sabe tudo. Apenas creia no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e toda a tua casa. Esse Deus maravilhoso vai fazer, creia nisso, para a glória de Deus. Você diga amém? Diga graças a Deus, eu vou vencer essa batalha em nome de Jesus. Quantos dias temos? 90 dias para fazer uma obra bonita.